Bom dia a todos. Está começando agora o painel da Cone. Vou passar a fala para a nossa mediadora Cibele fazer a introdução. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao painel Cone, a expressão da diversidade audiovisual brasileira, parte da programação do 54º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Essa edição do evento tem como tema o futuro do cinema e o cinema do futuro. E muitos dos assuntos que serão tratados por aqui dialogam diretamente com essas questões, como formatos híbridos de realização e exibição, novas tecnologias e também os próximos desafios que cineastas, espectadores e produtores de festivais de cinema terão de enfrentar. Meu nome é Cibele Amaral, eu sou roteirista, diretora, produtora e psicóloga, com mais de 20 anos de atuação no mercado audiovisual. Sou graduada em Artes Cênicas pela Escola Internazionale di Teatro di Roma e diretora Cone pela região Centro-Oeste. Hoje farei a mediação do painel Cone, a expressão da diversidade audiovisual, na qual terei a satisfação de contar com a participação de 3 convidados. São eles: Clemilson Farias, acreano, formado em produção pela Escola Internacional de Cinema e Televisão de Cuba. Trabalhou como produtor executivo da Usina de Arte João Donato do Acre e como produtor executivo no Escritório Regional Norte da linha de produção Conteúdos Destinados às TVs Públicas, BRDE, FSA, Ancine, em Manaus. Atualmente, além das produções nas quais trabalha, é um dos coordenadores do Matapi, Mercado Audiovisual do Norte, e diretor Cone da Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Também temos o Pedro Novaes, que é diretor, produtor e sócio da Sertão Filmes, produtora de Goiânia. Dirigiu os longas Cartas do Culuene e Alasca, e é um dos produtores e diretores da série documental Doçaria Brasileira. Produziu também os longas Hotel Mundial e A Última Imagem, além da série Xingu, A Terra Ameaçada, e do documentário televisivo The Grammar of Happiness, para a ABC Austrália e o canal Arte França. Coordena também o projeto F+E, Formação de Empreendedores Audiovisuais. Seu trabalho mais recente é o documentário, com um nome bem difícil, Mecrucodjotum, o conhecimento dos antigos, sobre o povo indígena Xikrin do Cateté. E, por último, Marcos Ligoc, diretor, produtor e roteirista, tendo produzido 7 longas-metragens premiados nacional e internacionalmente. Entre eles estão Rock Brasília, Era de Ouro, de Vladimir Carvalho, O Último Cine Drive-In, de Iberê Carvalho, Candango, Memórias do Festival, de Lino Meirelles, e Pureza, de Renato Barbieri. Com sua estreia na direção, realizou a comédia romântica Uma Loucura de Mulher. A gente tem também aqui a Micaele Lages, produtora, que vai ajudar a gente no debate. A diversidade cultural, racial e de gênero do Brasil precisa ser espelhada em sua produção audiovisual. Desde sua criação, a CONE, Conexão Audiovisual Norte, Nordeste e Centro-Oeste, formada por produtores e cineastas de 19 estados e do Distrito Federal, representa e luta por essa diversidade nas produções nacionais. A Lei 12.485 garantiu a cota de 30% do FSA para as produções desses estados. Passados 20 anos da lei, nesta manhã vamos debater como está representada essa diversidade nas telas de cinema, TV e streaming. A participação de vocês que estão nos acompanhando online é muito importante e, para participar, siga as seguintes instruções. Durante a atividade, as perguntas deverão ser enviadas através da funcionalidade Q&A, perguntas e respostas, disponível no rodapé da tela. Nós vamos selecionar as principais para que sejam respondidas ao vivo. Por termos vários convidados participando das atividades, pedimos para que as perguntas sejam enviadas indicando a quem ela se destina, para que possamos direcionar a pergunta para a pessoa indicada. E agora também a gente quer saber se vocês querem concorrer a um catálogo impresso do 54º Festival de Brasília. Para concorrer, responda a pesquisa de satisfação que a gente vai enviar no chat no final da atividade. É isso, muito obrigada. E eu vou chamar agora o nosso primeiro convidado, que é o Marcos Ligoc. Olá a todos, bom dia. Bom dia. É um
prazer muito grande estar aqui hoje, participando dessa mesa. Quero agradecer o convite da CONE, do festival, pela oportunidade, né, de conversar e debater um pouco esse contexto tão precioso e valioso para a gente, né? Eu iniciei a minha jornada no audiovisual no início dos anos 90, e era um momento em que não havia financiamento no país, a gente estava produzindo um filme por ano, e eu tive, por isso, a oportunidade de acompanhar a chegada, né, a mudança na legislação, o início da retomada. Veio a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, a retomada ali em 95, essa relação com o cinema, com a sala de cinema, se transformando muito, uma sensação inicial que a gente vai falar dela, depois como é que ela foi se transformando, depois a chegada da Ancine, né, a Lei 12.485, o setorial, essas coisas foram promovendo muitas transformações e mudaram bastante o contexto, que a gente, depois de 20 e poucos anos, estava produzindo 180 longas por ano e mais milhares de horas para as TVs. Nesse início, era muito evidente para mim uma sensação de quem tinha feito cinema no momento anterior, no ciclo anterior que o Brasil viveu, Embrafilme, e que seguia ativo. Muitos deles estavam vinculados à produção audiovisual, mas em produtoras que estavam atendendo publicidade, basicamente, vídeos institucionais. Naquele momento inicial, a sensação é que era muito difícil chegar às salas de cinema. E muita coisa se transformou nesse caminho, mas essa sensação ela é expressa de uma forma muito parecida ainda, né? Chegar nas salas de cinema com visibilidade, bem distribuído, continua sendo um desafio muito grande. A gente vê esses anos todos e a nossa participação, a participação do mercado em geral, né, do filme brasileiro, ele se manteve, apesar de ter grandes desempenhos, ele se manteve ali num teto bastante baixo, né? Em média, 10% do market share, em alguns casos se aproximando dos 20% em alguns anos específicos, mas sempre mantido aí nessa faixa. E a gente primeiro enfrentou nesse processo aí uma luta muito grande por recursos para produzir, né? Então a gente passou por debates amplos aí, principalmente depois do surgimento da Ancine, em que se buscava a integração, né, do Brasil na atividade de produção, e já se começou a desenhar esse conceito da nacionalização e a importância de ter uma produção audiovisual nacionalizada, com um discurso múltiplo, para que o Brasil pudesse conhecer e se fortalecer com isso, né, em todas as suas áreas de existência mesmo, e todos os mercados, entendimento que o cinema, essa atividade, é uma atividade que traz externalidades positivas para o país como um todo, isso é um conceito econômico, né? Então, quando o cinema está acontecendo, você está incentivando que as pessoas se percebam, olhem para o que está acontecendo ao redor delas, reflitam, proponham contextos, né? Proponham transformações e discutam tudo que está acontecendo, né? Então, fora o aspecto de se reconhecer nesse entretenimento, se sentir participante disso, sentir empoderado nesse processo, está sendo
visto, discutido como todos os outros brasileiros. Então, essa ideia central foi levando essa busca de recursos que foi se consolidando, mas enfrentando sempre esse aspecto que anda em paralelo, que é da maior importância, que é acessar as principais janelas de exibição, né? Uma janela de exibição valiosa, ela tem como característica principal a sua audiência familiarizada, construída, há um relacionamento dessa audiência com essa janela, então aquilo já faz parte do hábito dela, ela está habituada a consumir conteúdo ali, e isso não se constrói da noite para o dia, né? E é uma coisa muito trabalhosa, que leva um tempo gigantesco. Então, você poder contar com essas estruturas, essas janelas, esse know-how e esse acesso que a gente vê, seja nas salas de cinema, seja por meio de distribuidoras experientes, seja por meio de canais de televisão e plataformas, né? Essa audiência construída, ela é algo que determina um pouco essa busca. Então, esse recurso que veio para a produção e transformou e aumentou muito a produtividade do audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo, ele precisava e precisa fortemente ser visto pelo público. Só que é muito interessante, porque para que essas duas peças se encontrem, é necessário um diálogo, né? Então, primeiro, é necessário uma abertura dessas janelas para olhar para esse conteúdo e acolher esse conteúdo e lidar com ele em todos os seus aspectos, que é a percepção, a demanda, a percepção da entrega, o financiamento, né? Isso estar dentro dessa lógica de diálogo com o seu público. Então, essa janela tem ali um entendimento de o que o público quer, o que o público está demandando, o que ele consome mais, o que ele não gosta de consumir. E isso vai determinar aí sempre uma pressão. Primeiro, uma rejeição por produtos novos e, segundo, uma pressão para um diálogo, para que esse produto, essa realização de fora do eixo, se aproxime do que está sendo demandado para os públicos. Por outro lado, da parte dos produtores, nesses anos todos, a gente sente no processo, primeiro, uma resistência à integração, né? Esteve isolado por tanto tempo e agora tem uma oportunidade de ter recursos e produzir, então não é visto como um aspecto positivo eu acolher outros talentos aqui também desfrutando do mesmo recurso, ou essa produção dialogar e atender a demandas específicas de janelas que não estão aqui nas regiões, né? Que estão se relacionando muito mais com produtos do eixo Rio-São Paulo. Então, são dois conceitos que a gente vê muito claramente estabelecidos e que a dinâmica natural, assim, esse período de anos produzindo, por esses últimos 20 anos, de início de acesso a recursos, a gente percebe uma transformação disso, sim, o início de uma aproximação desse diálogo. Em relação às salas de cinema, porque a coisa incrível é o seguinte, a gente não partiu lá com uma visão do futuro, algo que a gente queria construir, começou a trabalhar e
beleza, fomos nos aproximando, porque o ambiente foi se transformando absurdamente também, né? Com a internet, digitalização dos processos, a mudança das leis, e isso tudo torna muito mais complexa essa presença da CONE no processo. Mas, claramente, um ponto que a gente viu acontecer é o espaço da sala de cinema, por exemplo. Ele trabalhava com determinadas regras, com a digitalização e com o aumento da oferta de filmes. Então, você tem um espaço físico lá, que é uma sala, que expõe obras. Quando você aumenta a quantidade de filmes competindo por aquilo, você normalmente tende a tornar mais difícil a vida de cada filme ali dentro. Com a digitalização, isso ainda se multiplicou, porque tornou mais simples para os grandes estúdios fazerem grandes lançamentos. Eles cresceram. Um lançamento que era quando era grande, era de 400 salas. Hoje a gente vê filme sendo lançado com 2.000 salas, né? Então, num universo de 3.000 e pouco. Então, tudo isso fez com que os filmes que chegavam numa sala de cinema e contavam com o tempo e com o boca a boca, porque eles tinham todos os horários de uma sala por pelo menos uma semana, e aí o desempenho ia mantendo ele ali, de repente ele precisa entrar por alguns dias só naquela semana, em determinados horários, tornando esse desempenho mais difícil e tornando também a comercialização dele nas outras janelas complexa, porque sempre foi a sala de cinema que gerava valor para esse produto e permitia que ele se tornasse mais competitivo depois nas outras janelas. Só que, em paralelo a esse aumento de volume, a 12485 também trouxe mudança de conceito e o fundo setorial nessa relação, estimulando a relação dos produtores com as TVs, contratos pré-estabelecidos, espaços nas TVs em que era obrigatório a exibição de conteúdo audiovisual, né, brasileiro. Então, isso criou uma janela nova, a gente conseguiu ampliar essa presença e, claro, logo ficou claro, com essa musculatura se desenvolvendo, a importância e o talento presente nessas regiões. E o talento, na minha percepção, é o valor mais importante a ser explorado, porque onde há resistência para a entrada, né, das produções de fora do eixo, nessas principais janelas, a demanda por renovação é constante. Então, a gente tem esse processo. O nosso desafio, na minha visão, claramente, é a gente se relacionar com o conceito de produção industrial, porque as principais janelas estão a serviço de um público, de uma audiência que está ali habituada e que precisa ser mantido próxima deles. Então, precisa haver uma eficiência dessa produção, dessa entrega, e a gente está no caminho desse diálogo, trabalhando, se conhecendo, já com muito mais oportunidades a partir das mostras, dos mercados, festivais, de interagir, de perceber o olhar desse outro pilar, né, de produção e de conseguir se aproximar e estar cada vez mais perto. Agora, neste momento, para finalizar essa minha exposição inicial, a gente tem um enorme desafio, né, que é a chegada das plataformas por assinatura, que são estúdios de impacto global, que construíram uma audiência global, que facilitaram muito alguns aspectos, como, por exemplo, quebrar a língua inglesa, né, como a única possível, né, para o mercado internacional. Então, ficou comum a gente assistir filmes e obras e séries de outras línguas. Eles vieram, o modelo de negócios deles demanda que as produções independentes sejam simplesmente prestadores de serviço. Eles tiram a propriedade
desse produtor independente, do autor, né? Então, ao mesmo tempo o que aflora mais rapidamente nesse movimento, que é a percepção do talento e a possibilidade de narrar com musculatura, né, gerando interesse e olhares diversos para o público, para o mundo que está cada vez mais aberto a isso, essas grandes janelas, de alguma maneira, impedem que esses públicos, que esses autores desenvolvam uma relação de longo prazo com seus públicos, né? Então, a provocação aqui é um pouco esse para onde a gente está indo, né? E a necessidade de cada produtor independente fortalecer a sua audiência, né? A digitalização nos trouxe também a possibilidade, a facilidade de construir audiências em canais específicos, no YouTube, nas redes sociais, fortalecer esse diálogo, e me parece cada vez mais necessário que as audiências individuais sejam fortalecidas nessa dinâmica, para que a gente consiga dialogar no futuro próximo. Ok, pessoal, a gente ouviu aí o Marcos Ligoc, né, um grande produtor aqui do Distrito Federal, e agora a gente vai ouvir o Pedro Novaes. Vou só lembrar um pouquinho aqui para o pessoal que chegou depois. O Pedro, ele é diretor, produtor e sócio da Sertão Filmes, uma produtora de Goiânia. Ele é um dos diretores, faz parte da CONE, né? Está junto com a gente na CONE, representando o Centro-Oeste e dentro da diretoria da CONE, e coordena o projeto F+E, Formação de Empreendedores Audiovisuais. E ele tem um trabalho recente, que é um documentário que depois ele vai me dizer como é esse nome, porque eu achei muito difícil, mas, enfim, é uma grande liderança aí do Centro-Oeste. Vamos ouvir. Bom dia para todo mundo, os colegas de mesa e de CONE aqui, Cibele, Clemilson, Marcos, todo mundo que está assistindo a gente. Agradecer ao Festival de Brasília pelo convite e pela oportunidade. Acho que é um tema do momento e muito importante para a gente refletir, né? Esse da diversidade na produção audiovisual brasileira. E por isso mesmo, assim, e até porque, principalmente para nós, que já temos a questão da diversidade como bandeira, né? Eu acho que vale a gente, de repente, dar um passo atrás ou parar um instante e refletir um pouco sobre, no final das contas, o que é diversidade e por que ela é importante, né? Porque acho que isso sempre ajuda a gente a evoluir nos nossos argumentos e na defesa dessa que é uma bandeira justa e que guia a nossa luta política, né, no dia a dia e tal. Então, assim, afinal de contas, por que a diversidade é importante para o audiovisual, né? E assim, de que diversidade a gente está falando, né? Essas coisas assim são meio óbvias para a gente que lida com essa discussão cotidianamente, mas eu acho que vale sempre a gente parar e voltar a pensar um pouco, né? A gente está falando de diversidade de raça, diversidade sexual, diversidade de gênero, ou a gente está falando também de diversidade de origem geográfica, a gente está falando de diversidade cultural, a gente está falando de diversidade de paisagens, de lugares. Eu entendo que a gente está falando de todas essas coisas, né? E que a gente defende e briga por todas elas e que, digamos assim, cada uma dessas diversidades possa estar presente, né, na produção audiovisual brasileira. Mas ainda assim, por que essa diversidade é importante, né? Eu entendo que, no final das contas, ela é importante porque é essa diversidade de origens, de formas de ser, né,
que compõem, no final das contas, a nossa diversidade de narrativas, né? A diversidade do audiovisual, eu acho, maior de que a gente fala, é uma diversidade de narrativas, uma diversidade de linguagens, né? De formas audiovisuais, né? E essa diversidade de narrativas, ela é uma consequência, digamos assim, de todas essas outras diversidades, né? E o audiovisual, né, ele é uma, digamos assim, uma mídia, né, que oferece, né, possibilidades muito diversas de representação da realidade, né? E se a gente for parar para pensar, assim, a arte, vamos dizer assim, né, de uma forma mais ampla, ela nada mais é do que assim um processo coletivo e contínuo de reflexão, né, assim, sobre o mundo, sobre a realidade, justamente a partir dessas diferentes representações que, através de diferentes mídias, a gente faz do mundo, né? Através da pintura, do teatro, do cinema, né, e de outras expressões do audiovisual, né? A gente não está fazendo nada mais do que tentar representar o mundo, e nesse processo a gente está pensando sobre ele, né? E como é que é a nossa relação como seres humanos com esse mundo, com essa realidade, como é que a gente se posiciona nessa realidade, né? E nesse sentido, a arte, como parte da cultura, né? Ela a gente pode entender ela como uma das principais ferramentas, né, que o artifício humano desenvolveu para entender a realidade e para seguir continuamente se adaptando a essa realidade e evoluindo, né, como espécie, se a gente se permite aí pensar um pouco darwinianamente, né? Mas a arte é parte desse processo e vem nos ajudando aí há 1 milhão de anos a nos relacionarmos com o mundo e a nos adaptarmos e a termos, né, para bem ou mal, como espécie, chegarmos aonde nós chegamos, né? E é por essa importância, assim, eu entendo, né, que as sociedades democráticas entenderam desde muito cedo e por isso inscreveram assim como um princípio pétreo assim da democracia, né, nas suas constituições, nas suas leis, a liberdade de expressão e mecanismos para coibir a censura, né? No final das contas, são esses, digamos assim, esses anteparos, assim, eles servem justamente para, entre outras coisas, não só para isso, mas para permitir que a arte continue se desenvolvendo, né? E isso vem a calhar, de certa forma, assim, para a gente desculpa, para a gente pensar sobre esse momento tão complicado da democracia brasileira, né? Porque a gente vive exatamente um momento em que uma parcela expressiva da sociedade brasileira representada por um governo, né? Assim, a gente tem uma parcela expressiva da sociedade brasileira representada por esse governo que está aí, que é uma parcela da sociedade, um governo que tem, de certa forma, horror à diversidade, né? É isso que em larga medida move, né, esse governo e as pessoas que gravitam em torno dele, né? E isso eu entendo que acontece porque a convivência democrática, ao obrigar a gente a conviver com a diversidade, a criar um espaço público onde o meu ponto de vista, né, e a minha forma de ser vale tanto quanto a de qualquer outra pessoa, né, exige um amadurecimento individual, né, e um amadurecimento comunitário e social que não é simples, né? As pessoas não estão... Tem muita gente que não está preparada para lidar com isso, né? Para essa relativização dos seus pontos de vista, né, e do seu modo de ser, e para dizer, olha, a minha maneira de enxergar o mundo não é absoluta, ela vale tanto quanto a da próxima pessoa, né? Mas democracia é isso, né? Então, assim, a gente tem que... É difícil, mas a gente tem que parar para reconhecer isso, de que tem uma parcela expressiva da sociedade brasileira que não está pronta, na verdade, para a convivência democrática, né? E que, por isso, não tolera a diversidade. Bom, isso assim para, digamos assim,
dar esse passo atrás e trazer um pano de fundo assim, para a gente pensar sobre a questão da diversidade de modo geral e por que ela é importante para a produção audiovisual, né? A própria produção audiovisual, ela só evolui, né? Exatamente porque ela se enraiza, né, num ecossistema diverso, né? A inovação de linguagem, né, a produção de novas representações que possam encantar o público e que possam ter frescor, né, para despertar interesse no público, elas dependem dessa diversidade, né? Uma produção audiovisual homogênea, ela não dá conta de se renovar, né? Esse aqui é a questão, eu acho, essencial, né? Uma produção homogênea, ela não se renova, né? Bom, e assim, do ponto de vista da produção no Brasil, quer dizer, a diversidade como princípio de política pública, ela está inscrita na lei, né, a 12485, no artigo 3º, expressamente estabelece como um dos seus princípios a promoção da diversidade cultural, né? E desde sempre, na verdade, assim, desde que essa produção se tornou mais expressiva, a gente tem uma série de entidades e de instituições que defendem e lutam por esse princípio, né? E a CONE é uma delas. Mas, assim, como é que a gente evoluiu, né, nesses, digamos, 20 anos em que a gente, digamos, passou a ter políticas públicas mais expressivas, né, e mais agressivas de fomento à produção audiovisual e, sobretudo, a partir da 12485, mecanismos específicos de fomento, né, a essa diversidade, sobretudo, nesse caso, a diversidade regional da produção brasileira, né? E para isso é legal a gente olhar talvez para alguns dados, embora aqui eu acho que vale fazer um parêntese, assim, porque eu acho que é uma questão fundamental, a gente ainda é muito pobre de informação sobre a cadeia produtiva do audiovisual como um todo, informação de cunho econômico mesmo, né, e do impacto econômico e social da produção audiovisual. A gente tem muito pouca coisa consolidada, mesmo, né, com o OCA, o Observatório do Audiovisual da Ancine, as informações muitas não estão prontamente disponíveis, tem poucas séries temporais, a informação e os dados têm o que é um pouco mais fácil de acessar, um pouco os dados de distribuição, mas se você quer entender como é que a produção se distribui pelo país, por exemplo, já é um pouco mais difícil, enfim. Dizendo isso para dizer que eu acho que um papel nosso como associação, no caso da CONE, por exemplo, e das outras entidades do audiovisual, que a gente ainda precisa fortalecer e onde a gente precisa investir, nesse de tentar gerar dados mais consistentes e mais eficientes, até para calçar o nosso trabalho de luta política, de lobby, né, de tentar convencer quem precisa ser convencido de que as nossas bandeiras precisam ser apoiadas, porque muitas vezes a gente nos falta informação mais sólida, né, para embasar as nossas reivindicações, né? Mas só olhando alguns dados básicos aqui né, da CONE, o Marcos citou alguns, mas a gente saiu, né, se a gente pega os dados, por exemplo, de número de obras brasileiras que chegaram às salas de cinema, né? A gente saiu aí de um longa-metragem em 2004 e chegamos aí a um pico de 28 longas-metragens em 2018, né, exibidos em salas de cinema, né? Isso significou que a gente saiu de uma participação de 2% no total da produção de longas-metragens no Brasil, para atingir um pico de 17,8%, quase 18% em 2013, 13,8% em 2017, 15,3% em 2018. Quer dizer, as políticas públicas funcionaram, né? Esse indutor regional da 12485 e do FSA, ele funcionou, né? É suficiente, né? Chegamos onde nós queríamos chegar? Não, até porque a lei fala em 30%
dos recursos, né, direcionados para a produção nas regiões Cone e FAMES, então a gente deveria, no mínimo, chegar talvez a 30% de participação, mas a gente ainda tá longe disso, né? Mas isso, né, esse crescimento se refletiu em todos os estados da região Cone, né? Em 2017, aqui em Goiás, através da Associação das Produtoras do Estado, a gente fez um levantamento da produção recente, a gente tinha 28 longas e 26 séries de TV em produção só no estado de Goiás, né, que é um estado tinha pouquíssima representação, quase nula até uns anos antes disso, né? E isso, evidentemente, se replica em todos os outros estados, né? Então, assim, tivemos um crescimento expressivo, né? Dessa diversidade geográfica, vamos dizer assim, né? Mas esse crescimento precisa continuar e, evidentemente, ele embora a gente não tenha ainda muitos dados para falar disso, mas, evidentemente, foi abalado pela lacuna, né, nas políticas públicas e nos mecanismos públicos de fomento nesses últimos anos, né? E aí, para encerrar, eu acho que é importante a gente falar sobre um argumento que volta e meia a gente escuta quando se entra, muitas vezes, nessa discussão sobre diversidade na produção audiovisual, que é o argumento da concentração econômica, né? É razoavelmente comum a gente ouvir dizer que a concentração econômica seria não só uma tendência dessa cadeia produtiva, né, como uma necessidade, né, e que, portanto, de certa forma, a concentração da produção no eixo Rio-São Paulo seria um processo meio que natural, do qual a cadeia produtiva se beneficiaria, né? E eu acho que isso é uma falácia, né? Mas acho que a gente precisa buscar também dados, né, para a gente embasar a contestação desse argumento, que é muito prejudicial a essa defesa da importância da diversidade, sobretudo geográfica, né, nesse caso, né? Primeiro que, assim, tudo bem, a gente pode até dizer que é fato que a concentração é uma tendência de muitos setores econômicos, né, por questão de complementaridade e de benefício de produção em escala e tal, mas, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que essa concentração ela também produz uma série de efeitos negativos, né, e que são ruins para a coletividade, né, produz externalidades negativas, para usar a expressão de que os economistas gostam, né, e que é um papel do poder público e de políticas públicas, inclusive, combater os efeitos negativos dessa concentração, né. Então, acho que isso é um primeiro argumento, né. Mas, mais do que isso, assim, é preciso que quem defende essa ideia de concentração apresente também dados, informações que digam que isso é verdade, porque isso também não está em nenhum lugar, né? Não tem informação confirmando isso, né? Ao contrário, assim, não é difícil a gente encontrar informação que vai na contramão disso, que vai de encontro a essa afirmação, né? E eu acho que a gente tem exemplos dentro da própria Cone que contradizem isso. Se a gente pegar, por exemplo, hoje, os números, o principal centro de produção de cinema, possivelmente de produção audiovisual como um todo, na região Cone é Recife, né? Pelo menos em número de longas que chegaram às salas de cinema, né, nessa última década, Recife tem um número maior de longas concluídos e exibidos em salas, né? E Recife está longe de ser a maior capital do Nordeste ou maior capital Cone, né? Fortaleza é uma cidade maior que Recife, Salvador é uma cidade maior que Recife, tem números expressivos, mas tem números menores que o Recife, né? Então, assim, já é um indício, assim, de que concentração econômica não é uma necessidade em nenhum aspecto para que a gente possa ter uma cadeia produtiva do audiovisual eficiente e que produz diversidade, conteúdo de qualidade, né? Mas acho bem importante que, assim, nessa coisa de buscar gerar mais dados, informações, assim, que eu enfatizei que deve ser um esforço nosso, inclusive, que a gente
vá atrás desses indícios e comece a esmiuçar eles e escavar para a gente poder ter informações que ajudem a contestar essa afirmação, né? Acho que isso é super importante nesse debate, porque, para encerrar, né, a gente tem um momento positivo, de certa forma, porque essa palavra diversidade entrou para o vocabulário dos grandes players, né, vamos dizer assim. Isso está sendo dito aí em todos os lugares, temos ouvido isso em muitas situações, mas é preciso que esse discurso se traduza numa vontade prática de efetivamente se abrir para trabalhar com as produtoras e os profissionais das nossas regiões, né? A diversidade, obviamente, não pode ser simplesmente filmar ou mostrar paisagens e culturas, né, dessas regiões. Tem que se abrir para as representações audiovisuais dessas regiões, né? E eu acho realmente assim que esses grandes players, eles eventualmente vão entender que isso é bom para eles, assim, exatamente por causa daquilo que a gente falou no começo, que é essa ideia de que a renovação da produção audiovisual ela depende da diversidade, né? Isso que é o fundamental. Então, isso que é o nosso maior ativo, que é exatamente a nossa diversidade, eu tenho certeza que aos poucos vai encontrar espaço cada vez maior nas telas, né? Mas isso depende, obviamente, vai acontecer quanto mais rápido, quanto mais eficiente nós formos em colocar o pé na porta e em brigarmos pela nossa bandeira. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Pedro. Gente, eu queria agradecer aqui a presença de diversos cineastas, produtores, né, colegas nossos aqui que estão acompanhando a gente. É uma honra ter vocês aqui acompanhando. Agora eu vou apresentar novamente o Clemilson, para quem chegou depois. O Clemilson, ele é acreano, formado em produção pela Escola Internacional de Cinema e Televisão de Cuba. Ele já fez diversas produções, já trabalhou em diversas produções aí no audiovisual e atualmente ele trabalha como um dos coordenadores do Matapi, Mercado Audiovisual do Norte, entre outras coisas, né, que ele faz, e ele é o diretor norte da CONE. Então, vamos ouvir o Clemilson. Está mutado, Clemilson, você está mutado. Vamos lá, o erro clássico, né? Bom dia, gente, obrigado. Começar agradecendo o convite do Festival de Brasília para a gente, convite para a gente ter essa conversa, que é tão importante a gente se ouvir e trocar, né? Eu quero começar aqui, antes de tudo, me autodescrevendo, para quem for ouvir isso depois, enfim, se tiver necessidade. Eu sou um homem gay, branco, cis, estou vestido de camisa preta, meu cabelo é um pouco grande e meus fones de ouvido são brancos. Estou numa sala branca com algumas coisas coladas na parede, algumas fotos. Um desafio seguir aqui falando, depois de um pouco do que o Marcos e o Pedro eles expuseram aqui, mas eu vou tentar desenvolver um pouco a minha fala, trazendo um pouco um recorte de espaços, dos espaços que a gente viu crescer, dos espaços que a gente começou a ter contato e viu crescer de diálogos na região CONE, e eu trazendo um pouco mais para a região norte, onde eu atuo mais, pós esse período todo de efervescência, né? Aí eu queria trazer alguns destaques, assim, lembrar assim, nesse início da conversa. O ano passado teve na abertura do Nordeste Lab, teve uma abertura do Nordeste Lab, onde teve uma mesa que a gente da CONE estava junto com o Manuel Rangel, e um momento da fala, o Manuel Rangel falou que a gente que atua no audiovisual, a gente tem que conseguir se dividir entre esse processo de levantar os nossos projetos criativamente e economicamente, e também tem que guardar força para a militância em uma luta política para seguir conquistando direitos e não perder, principalmente ultimamente nesse cenário, não perder direitos e perder o que a gente já conseguiu conquistar. Eu vou trazendo um pouco quis trazer essa memória porque eu acho que isso é um pouco a tônica do que
nos atravessa, né? A gente produzir aqui, a gente não, a nossa produção, a gente é realmente essa pessoa que se divide entre esses aspectos de trabalho criativo, é, de trabalho de levantar economicamente os nossos projetos, mas também de luta e militância política, para poder seguir trabalhando. Dentro desse contexto, eu queria pensar assim, vendo toda isso que os meninos eles destacaram aqui, eu fico pensando nos espaços que a gente tinha e que a gente foi construído, porque nesse processo de invisibilização, vamos dizer assim, do que é produzido fora do eixo, você também teve um processo também de não conhecimento, de visibilização do que já existia. Porque a gente tem na região Cone espaços de troca e conversa que já existe e são consolidados há muito tempo, assim como o espaço festival o Guarnicê, por exemplo, que é o terceiro festival mais antigo do Brasil, né? Fica atrás só de Festival de Brasília, que está acolhendo a gente essa conversa, e o Festival de Gramado. São espaços assim, que já existiam há muito tempo e muitas vezes não tem essa visibilidade, muitas vezes a gente desconhece, porque a gente está nesse lugar, muitas vezes, de ficar focado, nosso olhar muitas vezes é esse olhar que está habituado para enxergar essas ações que estão no eixo, vamos dizer assim. Pode parecer eu ficar botando esse paralelo, eu construí a minha fala e botando esse paralelo entre esse antagonismo eixo e fora do eixo, parece coisa já velha, né? Mas eu acho que não é assim tão velha, porque são questões que ainda estão presentes e atravessam, assim, agora a gente está vendo isso mais do que nunca, no sentido de, muitas vezes, discussões que caminham para tentar, perder direitos que a gente já tinha conseguido alcançar, de acesso a recursos, né? E aí eu penso que eu acho que e eu venho num momento, assim, eu acho que a minha atuação mais presente vem no momento dessa onda positiva de todas essas políticas que foram estabelecidas e conseguiram fortalecer esse movimento de produção, que o Pedro destacou bem aqui na fala dele, que seria esse momento de empoderamento, esse momento que a gente conseguiu entender que que a gente tem condição de produzir, de fortalecimento da autoestima da produção, dos produtores, e um processo imenso assim de discussão e de debates acerca das nossas representatividades. Quando eu falo nossas representatividades, como a gente se vê nas telas, né? E acho que é um processo que a gente começou muito de discutir na autorrepresentação e nas produções que a gente é representado, da forma que a gente é representado. Porque vem de um debate das conversas que a gente tem bastante nesses espaços, e aí eu vou falar, a gente, nesses espaços, eu estou destacando aqui, como a Cibele falou, eu coordeno o Matapi, que é o mercado da região norte, mercado audiovisual, e a gente tem uma relação muito próxima com a galera do SAP, que é um mercado do Centro-Oeste, que acontece em Goiânia, acabou de acontecer aqui agora, uma semana atrás, e também com a galera do Nordeste Lab, que é a galera lá na Bahia, enfim. Então, a gente tem um diálogo muito produtivo, assim, muito fértil entre esses três mercados, né? E a gente vem discutindo muito e quando a gente fala muito essa questão da autorrepresentatividade, é esse lugar aí, porque a gente aqui no Norte, eu falo num processo onde a nossa cultura visual, né, a minha formação, a minha cultura de referência fílmica, ela é construído, o meu lugar, né, é construído a partir de um olhar sempre majoritariamente estrangeiro, né? E esse processo que foi nessa onda de construção desses espaços e de debater esses lugares, a gente vem discutindo o porquê que esse lugar, porquê que eu cresci, o Clemilson, né, pelo menos a minha geração, a gente cresceu sendo representado sempre por um olhar estrangeiro, e como que a gente pode mudar esse processo, né? E aí dentro desses espaços a gente vem discutindo e debatendo muito esse lugar, como eu consigo, como o nosso processo de educação e de formação do nosso fazer, a gente vai se levando quase que
sem perceber, se referenciar a partir de outros lugares, né? E como a gente não se conhece. Eu não estou fazendo, não é um discurso tipo de fechamento cultural, mas é um discurso de reconhecimento do que se é feito aqui, né? Assim, e entender também até onde vai, porque até onde vai a nossa limitação e onde a gente precisa efetivamente trocar, porque a gente vem porque enquanto um lugar de um ponto em um grupo de altamente de potencial criativo, de possibilidades de contar histórias, a gente efetivamente tem consciência e sabe que a gente ocupa esse lugar de um lugar de potencial de possibilidade de criação e de possibilidade de contar a história, e a gente pode ter algumas dificuldades e algumas limitações técnicas de desenvolvimento de finalização de obras, vamos dizer, mas de possibilidade de contar e trazer histórias novas, isso não é uma questão, né? E então a gente vem trazendo essas questões porque são debates que vão nos atravessando, os debates que a gente vem trazendo nesses espaços que a gente está chamando de novos, mas também espaços o lugar também de reconhecer e se questionar espaços que já existem, estão consolidados aí há algum tempo, porque a gente não conhece. E tem uma questão que muitas vezes a gente discute, eu acho que é um desafio da nossa macro-região Cone, vamos entender assim, é esse desafio de se conhecer e de se fortalecer a partir das nossas produções, porque aqui na região norte é algo que a gente sempre traz e reflete, como a gente, às vezes, tem dificuldade de se conectar entre os estados, né? Porque tem uma barreira física que se transporta a outros níveis também de barreira. Muitas vezes como a gente é bombardeado pela mídia por questões fora da nossa região, muitas vezes a gente desconhece muito o que é produzido aqui. Então, é um processo e um desafio da gente se conhecer também, né? De olhar nos olhos de cada um para a gente se ver efetivamente, né? Quem está produzindo aqui, quem são as pessoas que estão aqui na macro-região. Muitas vezes a gente não consegue, se você for, muitas vezes a gente faz uma brincadeira assim, qual o diretor, qual foi o último filme da Cone que estreou? Vamos lá, botar essa enquete aí. Que alguém saiba que estreou num cinema, vamos dizer, para falar assim, ou que estreou em algum lugar, assim, tipo, assim, é difícil, assim, as pessoas não têm na cabeça, né? Eu acho que a gente não conhece muitos nossos diretores e não os nossos agentes, né? Assim, isso é uma autocrítica que a gente faz no espaço, nas nossas discussões, esse processo de se conhecer e como uma tentativa dentro desses espaços de tentando superar isso, é uma tônica que atravessa todos os três mercados, como eu discuti, a gente vem discutindo, é esse processo de se conhecer, de ter essa conexão regional, tanto dentro da nossa região estadual, entre os estados, mas também essa conexão regional, porque é um processo também de fortalecimento das nossas narrativas a partir desse nosso processo de se conhecer e de se fortalecer. Tem uma questão que muitas vezes que eu acho que é pertinente para a gente, muitas vezes a gente vê nesses debates de cinema, né? A gente fica sempre pautando as nossas discussões, nossas reflexões a partir do acesso às salas de cinema. E eu acho que isso é um ponto que a gente também, no sentido, teria que ir discutindo também, superar. Estou falando isso dentro do festival de cinema mais antigo do Brasil, mas é isso, né? A gente tem que superar também e pensar que, assim, mais do que tipo, estrear na sala de cinema, é entender aonde eu vou estar, o público, o que é que eu quero falar e aonde vai estar o meu público. Pode ser que não esteja, de fato, na sala de cinema, até porque se você for pensar que no último dado que eu vi, apenas 5% dos municípios do Brasil têm sala de cinema. Então, quando você fala, não tem acesso à sala de cinema, a gente falando, primeiro a gente tem que discutir qual é o acesso, né, que a gente tem. Que acesso a gente está falando, para depois ficar discutindo que cinema, sabe, que contato. Então, quando você fala de uma profusão de streamings ou a profusão de
sem falar desses grandes, mas tem várias experiências de streaming menor, como Itaú Play, o próprio o stream da SPCine, da Todos Plays, que do Amazon Flix, que da Experiência Galera do Pará, que traz vários outros espaços de produção, essa possibilidade também de democratizar e da gente se ver, porque a gente vai se ver no cinema, então, é assim, que cinema, né? Que até pouco tempo não tinha, aqui em Manaus, que é uma das grandes cidades da região norte, não tinha cinema que passasse nada além do que comercial, né? Agora que há alguns anos que tem um cinema que tem uma programação diferenciada para além de filme comercial, né? Então, assim, esse acesso à sala de cinema é um lugar muito ainda excludente e limitado, né? Então, acho que a gente tem que pensar também a partir desse lugar, né? Quais os acessos, onde está meu público, como eu vou acessar. O Festival de Cinema de Brasília e outros grandes festivais está na internet. Também uma coisa que fica triste porque gosta do encontro, mas é algo também que a gente pensa pelo aspecto também de ter mais possibilidade de democratizar o acesso das pessoas às obras que muitas vezes não ia chegar de outra forma, né? Eu acho que tem uma questão que muitas vezes nesses espaços de debates que a gente sempre traz à tônica, eu acho que tem que ser levantado e ser discutido sempre, a gente tem que problematizar quando a gente fala de acesso e de possibilidade de produzir, desde de conseguir recurso, desde conseguir aprovar e viabilizar financeiramente a tua obra, e também fazer ela entrar num circuito de exibição e de acesso, a gente tem que começar a problematizar esses espaços de curadoria e esses espaços de pareceristas de seleção, porque esses espaços são dominados predominantemente por um tipo de viés assim de olhar. Então, quando eu estou falando, sei lá, de um processo de um edital, do edital que vai sair que o governo anunciou, né, que vai sair vários editais aí agora a esse mês ainda, enfim. Bom, a gente tem que começar a problematizar no sentido de quem são esses pareceristas, né, que vão selecionar esses projetos. Quando a gente pensa, tem diversidade territorial, de gênero, de raça nessa galera que vai selecionar esses editais, porque o que acontece muitas vezes que nos atravessa eu estou sempre falando, quando eu vou escrever um projeto, eu tenho que estar sempre dirigindo a uma pessoa que não compreende esse meu lugar enquanto território, não compreende aspectos culturais desse lugar onde eu estou, e eu tenho sempre que ficar tratando e lidando com alguém que exotiza a minha existência e que me limita muitas vezes me limita até no sentido de dizer que o que me cabe falar, né? O que se espera de alguém que está na região norte que fale, né? Que temas, né? Temas ambientais, temas de questão que atravessa muito mais o ambiental, não que isso não tenha que ser falado e que eu queira falar e que eu quiser falar disso eu posso falar, mas questão de outros temas também, de outras abordagens, né? Porque essas pessoas geralmente que estão fora, que geralmente são predominantemente do sudeste do país, elas leem a gente a partir dessa lente, assim, sabe? E eu não estou falando que é uma lente que é uma ação de má fé, é uma ação, acho que muitas vezes a pessoa não se dá conta. Então, acho que a gente tem que começar a problematizar esse lugar também das curadorias, né? Esse lugar também de quem escolhe, de quem diz quem vai estar, quem vai conseguir, quem vai conseguir o recurso ou quem vai estar no lugar falando ou não, né? Eu acho que eu vou terminar minha fala aqui com essa provocação da gente também da gente se movimentar, da gente questionar esse lugar aí de quem está escolhendo quem vai para cada coisa, quem tem a condição de acessar ou não um determinado lugar. Passo para a Cibele e a gente segue conversando. Obrigada, Clemilson. Pessoal, eu vou fazer mais uma perguntinha para cada um de vocês, né? Porque a gente se propôs aqui também a fazer quase que uma avaliação, né, desses 20 anos, como a gente esperava que fosse a nossa representatividade, né, das nossas regiões no cenário audiovisual brasileiro e como ela é, né?
Então, eu queria fazer essa provocação para vocês, né, falando do mercado também, né, falando do que é o mercado hoje, como é essa nossa representatividade, e rapidinho, assim, coisa de 3 a 5 minutos para cada um, e o que a gente espera para o futuro, né, para os próximos 20 anos, e o que a gente pretende fazer para chegar lá. Eu sei que é muita coisa que eu estou perguntando, mas filtrem aí e respondam. Vamos começar com o Ligoc. Está mutado, mutado. Desculpa, estou aqui. É uma pergunta complexa, né? E que envolve muita coisa. Mas o meu sentimento é que a gente avançou muito nos últimos anos, do ponto de vista de recursos para a produção, de espaços de exibição e até de uma consciência da necessidade de acolher a diversidade em toda e qualquer ação, né? Principalmente aquelas que têm maior impacto, que influenciam o maior número de pessoas. Então, eu sinto isso chegando, né? E chegando com força, o que é um cenário muito positivo para a gente, sem dúvida nenhuma. Agora, isso não elimina as dificuldades e os obstáculos, que são gigantescos. Ao mesmo tempo que a gente fala em diversidade, a gente acompanha no universo digital uma maximização, né, da concentração. São concentrações globais em contextos nunca vistos antes no mundo. A experiência máxima da concentração nas mãos de algumas empresas que oferecem esses recursos tecnológicos. Então, é muito curioso, né? Uma ambiguidade, assim, um desafio gigante poder pensar e poder se posicionar nisso. Uma coisa que eu que eu ouvi recentemente, eu tive algumas interações com o universo audiovisual na China e discussões, e tive acesso a alguns estudos, e eles já apontam lá para uma percepção de que a gente vai, em breve, sair deste contexto em que a gente tem o long tail, né, a cauda longa, que foi um nome que se popularizou aí, né, onde os principais lançamentos eles mobilizam 80% dos recursos do setor, e a grande maioria, né, 80% desses lançamentos mobiliza 20%, mas são considerados e integrados, e o digital tem procurado integrar cada vez mais, e eles fazem parte do pensamento econômico das organizações, né? Então, esse long tail, essa cauda longa que direcionou o olhar da gente para aproveitar o aporte econômico dessa diversidade, agora ele já está sendo apontado em estudos chineses que isso vai se transformar para um conceito chamado thick tail, que talvez possa ser traduzido para cauda larga, onde 20% dos lançamentos, dos maiores lançamentos, eles vão corresponder a 20% da receita, né? E os outros 80%, o olhar diverso, as produções diversas, em termos de receita, vai subir para 80%. E a gente observa uma lógica nisso quando a gente vê uma multiplicidade de canais, e quando se fala em assinatura, então
trabalhando muito com o conceito de exclusividade, então a necessidade de produzir mais. Então, essas organizações propondo a produzir, aumentou muito a quantidade de conteúdo, né? Também, com isso, dificulta muito mais o trabalho da promoção desses poucos conteúdos que visavam atingir todo mundo. Então, você tem esses espaços de relacionamento com a audiência multiplicados, produzindo seus próprios conteúdos, o que você vê essa tendência, eu enxergo com isso essa tendência de que os produtos menores tenham mais acesso à receita, né, e correspondam, sejam reconhecidos nesse processo aí da cauda larga para onde a gente está caminhando. E nesse conceito todo, respondendo à tua provocação, eu diria, a minha sensação é que a gente deve se preocupar com a audiência, porque a audiência ela se democratizou. Então, você viu a partir do YouTube, né? YouTubers ganhando muita importância e voz, expressão, porque começaram a fornecer conteúdo para um público específico e trabalhar o relacionamento com esse público, passou a conhecê-lo. A partir daí, como estão todos atrás em busca de audiência, essas negociações pesam muito para o lado deles. Então, a gente viu, para além dos canais de VOD, canais digitais que muitas vezes foram desenvolvidos por pessoas físicas, né, por estruturas muito pequenas, que ganharam importância e força. A minha sensação é que nós todos, os autores, produtores de conteúdo que estão no universo do cinema, vão cada vez mais se preocupar em olhar para a sua audiência e os seus canais de relacionamento com o seu público. Não, se a gente, com toda essa diversidade, se o produtor independente não se preocupar em fortalecer isso, ele não terá espaço em nenhum outro canal, porque, apesar de haver uma demanda grande por pessoas que possam fornecer conteúdo, ele precisa atender a um conjunto de regras rigorosas e ele é facilmente substituído nesse contexto. Então, o meu chute aqui, né, é todo um universo muito complexo e difícil da gente mapear e avaliar, mas eu sinto a coisa indo nessa direção. Bacana, muito legal você trazer para a gente essas novidades aí e fazer a gente refletir sobre. Pedro, vamos lá. Vamos lá. Bom, então, tentando responder a sua provocação aí, olhando para trás primeiro, né? Eu entendo, assim como o Marcos, que a gente avançou muito, né? É só a gente pegar não só os dados de produção, né, como a gente falou um pouco, né, e de distribuição, mas a gente pensar questões como, né, há 5 anos atrás a gente não tinha uma CONE, né, hoje a gente tem uma CONE que é nem CONE nem FAMES, né, que são entidades hoje nacionais que são ouvidas no debate de políticas públicas, né, por exemplo, e são ouvidos pelos players e tal. A gente, né, não tinha, evidentemente, há 10, 20 anos atrás, essa diversidade que a gente tem hoje presente nas telas. É claro que está longe de chegar onde a gente acha que precisa chegar, né? Porque o nosso potencial em termos de representação e de narrativas precisa de muito mais espaço para se expressar. Mas entendo que a gente avançou muito e que as políticas públicas, né, que a gente teve nesses últimos 20 anos, em nível federal, mas também em muitos estados e municípios, elas foram fundamentais para isso, né? Então, acho que isso é assim, uma breve avaliação assim, do para trás, né?
E aí, olhando para frente, eu queria citar, assim, levantar, assim, eu acho que quatro questões, quatro desafios que a gente tem, né? E o primeiro deles é a gente entender um pouco na direção também do que o Marcos falou, assim, as mudanças que estão acontecendo no mercado, né? Elas acontecem de forma muito veloz, né? E elas, de outro lado, elas já estão se rebatendo em mudanças no quadro legal, né? Já existe toda uma discussão acontecendo especificamente em relação a 12485, né? Ela vai mudar, né? Quer a gente queira ou não, né? Então é importante, de fato as entidades têm corrido atrás e buscado se inserir nesse debate, porque os grandes interesses eles já estão colocados e já estão se posicionando e buscando se posicionar da maneira mais favorável a si nessa discussão, né? Então a gente precisa estar muito atento a essas mudanças, né? Para não ficarmos presos a formas de pensar e de se posicionar que tem a ver com um contexto que já não é mais válido, né? Em segundo lugar, eu acho que tem assim, esse desafio assim que também foi muito bem colocado pelo Marcos, que é um desafio importante para nós da região Cone, que é esse desafio de conciliar o autoral com o industrial, né? Assim, nós todos vimos de uma formação e de um contexto de aprender a produzir, que é um contexto de produção autoral, né? E se a gente quiser ter espaço maior no mercado e nas principais janelas, a gente precisa, de alguma forma, entender, né, como é que funciona a lógica da produção industrial, para usar a expressão que o Marx usou, e saber se situar em relação a ela. Não significa necessariamente digamos assim, se converter, né, de forma irrefletida ou ingênua a ela, né, mas entender como é que ela funciona para ver como é que a gente pode se adaptar, né? E também no diálogo trazer esses players para se adaptarem também, né? E entenderem que o autoral exatamente como motor da renovação, né, da linguagem, da narrativa, ele é super importante, né, e tem que ter o seu lugar garantido, né? Então, eu acho que isso é mais isso, mas a gente não pode se colocar também numa posição meio numa posição fechada, né, em relação a isso, ou numa posição de absoluta rejeição, né, do industrial, assim, que nos levaria a não querer nem entender, né, como é que funciona. Eu acho que a gente tem que buscar essa relação, né? Terceiro, também citado pelo Marcos, assim, eu acho fundamental, que é essa história do diálogo com o público, né? De como que a gente também cresceu e aprendeu a fazer filme num contexto, sobretudo de políticas públicas, com todos os méritos que elas tiveram e têm, que não favorece e não estimula o diálogo com o público, né? Nossos filmes, eles muitas vezes existem, ou a maioria deles existe, independente de uma audiência, né? Então a gente não cultivou, não foi forçado ou obrigado em nenhuma medida, né? Ou foi muito pouco forçado a estabelecer esse tipo de diálogo, né? E mais uma vez aqui, da mesma forma que em relação à produção industrial, quer dizer, se abrir para esse diálogo não significa também se converter a uma produção, digamos, de entretenimento ou para o grande público de forma irrefletida, né? Mas saber que todo filme ele existe para um público, né? Assim, e que a gente tem que entender esse público e aprender cada vez mais a conversar com ele, qualquer que ele seja, né? Eu acho que esse é um desafio nosso e é um desafio das políticas públicas também, né? De como que a gente pode buscar mecanismos de políticas públicas que fomentem, que estimulem essa conversa, né? E por último, assim, um duplo desafio, assim, que é um desafio de sinergias, eu acho, assim, assim, da gente primeiro buscar sinergias maiores entre
as produtoras e distribuidoras, né, e outros agentes econômicos da nossa própria região, né? Eu acho que a gente ainda explora pouco isso, e eu acho que tem muito espaço para isso, né, de produtoras maiores se associando a produtoras menores, da gente ver de que formas podem haver sinergias positivas entre produtoras e distribuidoras da região Cone. Eu acho que a gente explora isso ainda, a gente está engatinhando nessa conversa, assim, e eu acho que ela pode ser muito produtiva, né? E, de outro lado, de buscar sinergias internacionais também, o desafio da internacionalização, né? A gente também ainda aí o Brasil como um todo, né? Mas mais ainda nós aqui nas nossas regiões, eu acho que a gente tem muito a se beneficiar e deveria buscar também mecanismos específicos, né? Brigar nos editais de coprodução internacional para que a gente tenha cotas regionais e buscar outras formas de estabelecer essas sinergias para que a gente possa fazer essa diversidade das nossas narrativas aparecer cada vez mais. Eu vou entrar direto assim, então acho que em relação a isso tem uma coisa que eu acho que que é bem marcada, que é um processo de inserção e consolidação inserção de várias produtoras nesse universo, produtoras que muitas vezes estavam fora, produzindo independente ou produzindo de forma não formalizada. Então a gente percebe como fruto de toda essa política de nacionalização da produção, uma inserção de um grande número de produtoras e formalização. Então, eu acho que nesse momento também no momento presente, a gente é o desafio da permanência dessas empresas no espaço, nesse espaço que elas conseguiram conquistar. Que aí acho que um grande desafio é conseguir entender realmente esse aspecto da criação com um aspecto negocial do que é a produção, que eu acho que a gente tem que conseguir avançar nesse processo de entender os modelos de negócio das nossas produtoras e como a gente vai conseguir se viabilizar financeiramente e entender mesmo o modelo de negócio do que a gente quer, como a gente quer atuar dentro desse mercado. Eu acho que a gente tem que pensar, eu estou falando e a gente tem que pensar muito presente também, porque às vezes a gente fica muito no exercício de analisar o passado e se projetar para o futuro e esquece o presente. Eu acho que e a gente tem que pensar esse momento que a gente está vivendo, que para mim é essa tônica da gente conseguir permanecer e se estabelecer nesse espaço que a gente conquistou e não admitir ter perdas, assim, sabe? Pelo menos conseguir manter o que já foi conquistado. Eu acho que isso é um desafio que a gente tem que estar posto aqui. Porque eu acho que tem uma questão quando a gente está falando de política pública, a gente está falando de recurso público através da agência, né? Que eu acho que a gente tem que pensar nesse caráter público do que é esse recurso. Porque uma coisa, quando eu estou falando de recurso de streaming, enfim, que é o recurso 100% privado, enfim, outra coisa é quando eu estou falando de recurso público, tem uma missão ali que é para além de uma visão puramente mercadológica puramente mercadológica. Eu acho que tem um aspecto de consolidação da produção cultural, de estar posto a diversidade de olhar do Brasil e uma nacionalização de fato, superar a era da regionalização, que foi a era que a gente já vem vivendo durante muito tempo, que é a era da regionalização. Quando eu falo, é a era da produção sudestina do país, né? Porque a produção sudestina feita no país era considerada produção brasileira, e tudo que era feito fora do Sudeste era considerado como uma produção regional, que para mim isso era uma distorção do que é. Então a gente vivia a era da produção brasileira, a era da produção regional é a era da produção sudestina. A gente está vivendo, a gente está entrando de fato e efetivamente nessa era da produção nacional. E a agência, como uma agência pública, ela tem a obrigação de fazer isso, de garantir que isso aconteça e que isso se fortaleça e que essas coisas sejam estabelecidas, essa produção nacional de fato. E entender que a nossa produção tem uma produção, tem um valor econômico, sim, mas tem um valor também, tem um valor imaterial que tem que ser também defendido e resguardado aí. De construção de outras narrativas, de construção de outros olhares que tem um valor imaterial que tem que ser resguardado, protegido, incentivado.
e tem que caminhar paralelo isso com questão de mercado e de retorno de investimento, claro, porque o fundo também tem que viver, e eu acho que essas coisas conseguem viver harmonicamente, tem mercado para conseguir entender, conseguir manter todos esses aspectos. Enfim, o que eu falei foi mais tentando agregar um ponto que eu achava que não foi abordado na fala do Marcos nem do Pedro. Gente, olha só, Clemilson, muito bacana a sua fala do Pedro também. Eu, dando aqui minha contribuição, né, eu concordo bastante com o Ligoc que a gente precisa olhar para a audiência, né, que a gente está caminhando para novos modelos e que a audiência é algo realmente a ser conquistado, né? A gente precisa talvez focar um pouco nessa questão. A gente tem algumas perguntas aqui, eu vou fazer para vocês, tá? Uma pergunta do Renato Barbieri, nosso colega, grande cineasta, candango, brasileiro. Ele pergunta para o Ligoc: essa democratização e conexão com a sua audiência coloca os streamings, tipo Netflix, na contramão dessa linha, não é? Pergunta do Renato. Na verdade, eles estão lá no papel deles, né? Na minha percepção. Eles também estão trabalhando pela audiência. O que eles tornaram, o produtor, por exemplo, que leva conteúdo para eles, ele não dialoga e não tem ação sobre essa audiência. Ele ajuda a fortalecer a audiência que é gerida e é trabalhado. O streaming trabalha o seu relacionamento, cultiva a sua audiência para que ela seja cada vez maior no mundo inteiro. Então, vai justamente na mesma tendência, na mesma direção. A questão é que agora a tecnologia nos deu outras possibilidades e ferramentas bastante promissoras de produtores de conteúdo construírem a sua audiência pessoal, né? Então, na prática, é uma dinâmica. Você ter, além do Netflix, como surgiram várias outras plataformas, cada uma construindo sua audiência e estabelecendo esse relacionamento. Vários canais e vários pontos de influência, artistas específicos que têm, hoje, cada vez mais também de uma forma concentrada em seus canais pessoais, mas que tem sua audiência independente de canais. Essa dinâmica, a gente tem que estar sempre atento a ela, porque quando a gente consegue construir o direcionamento de uma audiência para a nossa obra, seja a partir da nossa pessoal, seja a partir da conciliação de mais 2, 3, 4 fontes de audiência, a minha percepção é que a possibilidade da nossa obra ser realizada e ficar conhecida, chegar para um número maior de pessoas, aumenta muito. Então, foi nesse sentido que eu falei, Renato. Eu estou indo um pouco além, sugerindo que talvez a produção independente vá olhar cada vez mais intensamente para a sua audiência pessoal, para ter um espaço de valor aumentado nessas relações. Bacana. Tem mais uma pergunta para você, Ligoc, que é do Maurício, também nosso colega, Maurício Xavier, também produtor, cineasta. Ele diz assim: parece inevitável que o grande futuro da audiência é o streaming. Você, como cineasta experiente, hoje experimentando ser sócio de uma plataforma de exibição, quais conselhos você daria para os produtores da macro-região Cone mostrar suas produções nas diversas plataformas que existem, muitas delas internacionais? Também é desafiante essa pergunta aí, Maurício. O que eu poderia dizer é que a audiência ela é construída no longo prazo e ela depende de relacionamento, de constância e de duas mãos.
né? O público se relaciona com o produto se relaciona com o público. Então, esse é um trabalho. A gente tem posto aí, de repente, principalmente nesses últimos 2 anos, em que se extinguiram as fontes de financiamento, né? A gente se viu numa situação em que a gente tinha as principais possibilidades de investimento nas produções nas mãos de estruturas que, como modelo de negócio, têm pagar pelo serviço de produção e ficar com 100% da propriedade. Eu acho que o nosso grande desafio será cada vez mais entender como reunir os recursos técnicos, artísticos e financeiros, preservando propriedade e conseguindo levá-los à audiência. E aí é um pensamento que a gente vai aprender todos os dias, né? Aonde está essa audiência, como ela pode se compor a nossa obra, como a nossa obra atende aos interesses daquela audiência específica, porque é isso, a percepção da audiência e ela concentrada, ela também destaca cada vez mais essa percepção de que ela está interessada nisso. Então, se eu chegar com outro tipo de conteúdo para ela, ela vira a cara, né? Ela simplesmente ignora. E aí esse espaço você não ocupa a segunda vez. Então, é essa a complexidade que a gente vai enfrentar, que a gente está enfrentando já. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta para o Clemilson e depois fazer uma pergunta também para o Pedro e depois a gente encerra, né? Vocês fazerem o encerramento de vocês. Clemilson, você como uma pessoa do Norte, né? Muita gente hoje quer contar as histórias do Norte, né? Outro dia eu vi um filme na Amazon, que era uma história que tinha até o Boto Cor-de-Rosa, era Jungle Cruise, eu acho o nome do filme, e ele é filmado na Geórgia, né? Então, assim, não tem nada filmado no Brasil, mas é uma história da Amazônia, então muita gente quer contar essas histórias, né? Como você se sente, como vocês se sentem, né, em relação a isso? Queria saber um pouquinho. Enfim, eu acho que essa questão é um pouco eu quis até ali abordar na minha fala inicial. Eu acho que a gente estava vivendo um momento desse momento da gente ser uma autorrepresentação de fato. Quando eu estava falando que a gente tem que superar esse lugar, não estou querendo dizer que quem queira vir filmar aqui, que não venha filmar, quiser falar da história aqui, que fale. Mas eu acho que o momento agora também é um momento dessas histórias de cada um falar do seu, assim, como você não entende, como todo mundo acha estranho se uma pessoa, um cara branco ficar querendo falar hoje, um homem hétero falar de questão feminista, por exemplo, falar de questões muito do universo da mulher. E todo mundo acha isso muito estranho, né? Porque dependendo de como ele vai abordar isso. Então, eu acho que a gente está nesse lugar mesmo de viver esse momento de se autorrepresentar. Como eu falei, a gente já vem crescendo, a gente cresceu a vida inteira sendo visto a partir de um olhar estrangeiro. E eu acho que o maior problema disso não é nem o olhar estrangeiro, é o problema de não ter outros olhares, né? Desse olhar também está sendo confrontado, esse diálogo entre quem está aqui produzindo também. Mas eu falo isso, e eu falo tipo nas últimas pesquisas que foi divulgada pela OCA, por exemplo, em relação ao interesse de locação internacional no Brasil. Então estava sempre São Paulo, Rio e Manaus nas 2 últimas pesquisas. No ano era São Paulo, primeiro destino mais procurado por produções estrangeiras, depois Rio, depois Manaus. No ano seguinte tinha investidos Rio, São Paulo e Manaus. Então Manaus sempre estava se colocando aí como um terceiro lugar mais procurado de produção internacional. E muitas vezes a gente nem se dá conta, né, disso, não percebe isso, porque de fato essas histórias, as histórias aqui são muito abordadas e muita gente quer contar. Eu acho que o principal embate e discussão no momento é de fato esse, né? É como essas histórias vão sendo representadas hoje
e como esse olhar, como não ficar predominantemente um olhar estrangeiro acerca de um lugar, né? Então, quando alguém vai eu acho que principalmente que o principal problema é a forma como é colocada, né? Quando tem um olhar estrangeiro acerca desse lugar, que se põe nesse seu lugar de olhar estrangeiro, né? Não vem se pôr num lugar que não é teu aí, nesse sentido, né? Eu acho que um problema que tem é cada um saber de fato desde onde está falando e como está falando, né? Para as questões. Está falando disso, mas a gente falou, por exemplo, também de essas questões acontecem em vários lugares, assim, isso acontece, né? Tem muita produção de Bollywood aqui, então você vê teve uma produção que passava aqui, eles filmaram aqui e filmaram outras coisas em outros lugares, então tinha umas mesclas bem diferentes, tinha tigre aqui, tinha uns tigres e tudo, enfim, essas coisas acho até engraçada, mas enfim, tem muita produção de Bollywood aqui que a galera nem sabe, assim, muita indiano filmando aqui, sabe? Enfim, eu acho que o que tem que ter é esse olhar também, essa produção, mas também as produções de quem está aqui, e ter esse diálogo de olhares, assim, sabe? Porque eu também não quero fazer um discurso, tipo, ninguém vem produzir aqui, a galera tem que vir produzir aqui até para aquecer, né, a cadeia. Enfim. Tá certo. Pedro, da mesma forma, né, a gente vê que Goiás oferece assim um cenário espetacular para muitas produções, né? Eu mesma já filmei na cidade de Goiás, e você tem uma produtora que se chama Sertão, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente também da tua visão aí de produtor do Centro-Oeste de Goiás, como que você enxerga esse momento e isso que está acontecendo. Bom, primeiro, assim, acho que complementando e pegando aí o gancho na fala do Clemilson, né, entendo que a nossa luta é essa aí, né, assim, né, como, né, sem interditar outros olhares, né, e sem interditar né, que outras pessoas de outros lugares filmem e representem, né, as nossas regiões, as nossas culturas, as nossas individualidades, mas que a gente tenha o espaço para nós mesmos podermos fazer essas representações de acordo com as nossas percepções, os nossos pontos de vista e fazer elas chegarem ao mundo, né, as janelas aí de exibição. Acho que essa é a bandeira da Cone, né? É isso, não é muito mais do que isso, né? De certa forma. Agora, é claro que a gente quer que produções de fora venham para cá, né? E que, como diz o Clemilson, aqueçam o mercado e empreguem os nossos profissionais também, contratem as nossas produtoras para trabalharem, mas é aquilo que a gente vai parar sempre naquilo com que eu terminei eu acho a minha fala, assim, todo esse discurso sobre diversidade vindo das grandes empresas assim que estão situadas no eixo Rio-São Paulo. Ele é muito bonito, mas assim ele precisa se traduzir em efetiva abertura para as nossas narrativas, né? Assim, porque eu me lembro, por exemplo, e eu acho que evoluiu, eu sou otimista em relação a isso, assim, mas eu me lembro de há 2 anos atrás, acho que no começo de 2019, no Rio Content Market, de uma mesa, um debate em torno de uma dessas grandes plataformas de streaming, assim, e que eram eles, né, assim, alguns dos diretores, dos cabeças dessa plataforma e alguns diretores que produziam para essa plataforma, meio que assim num tom muito questionável, né, assim, se autocongratulando e pela maneira como eles estavam dando voz à diversidade brasileira, né? E eram todos ou estrangeiros ou profissionais do eixo Rio-São Paulo, né?
que estavam filmando no Pantanal, na Amazônia e não sei mais aonde e tal, né? Eu acho que assim, já se percebeu que esse discurso, assim, ingênuo, para não dizer coisa mais pesada, não cola, né? E que ele começou a se tornar um pouco mais sutil. Mas é isso, mas ele precisa se traduzir em ações práticas, né? Então, gente, vamos fazer uma rodada de encerramento, né? Mas querendo contribuir aí com essa fala do Pedro, a gente escuta bastante, né, sobre a periferia, que a periferia não quer mais ser apenas operária, né, no audiovisual, e isso é muito, muito bacana, e eu concordo com isso. Mas, de fato, nós aqui, as regiões Cone, né, nós também somos tratados, às vezes, apenas como operários, né, nessas produções, né? Então, a gente acho que precisa começar a ter também um discurso, né, entre nós aqui, nós estamos com vários produtores aqui que estão acompanhando a gente, um discurso de que nós queremos ser protagonistas das nossas próprias narrativas, né? Acho que a gente precisa começar a falar nesses termos para talvez ficar mais claro para quem está com alguma dificuldade de ouvir. Então, vou agradecer ao Festival de Brasília pela oportunidade, agradecer os meus colegas que estão aqui, agradecer as pessoas que acompanharam aqui até o final e pedir para vocês fazerem aí uma última rodada de falas, começando pelo Ligoc, para a gente encerrar. Tá bom? Obrigado, Cibele. Eu queria complementar a tua fala dizendo que é muito interessante essa percepção e que a gente tem que se preocupar em deixar de ser a periferia do Brasil, né, se integrar, mas pensar que o Brasil também é a periferia do mundo. E com a aceleração tecnológica, a gente tem a obrigação de pensar em paralelo no Brasil e no mundo. Então, esse é um discurso e um olhar, e que talvez Rio e São Paulo compreendam melhor a nossa perspectiva também quando perceberem que eles são periferia das grandes produções, né? E de acesso ao mundo. E a gente está equiparado a eles nesse momento e, muitas vezes, com algumas vantagens, tá? Nessa percepção do global. Então, acho que é um desafio e que a gente deve pensar nisso, mas trazer uma provocação prática para além do conceitual, que eu acho que, do ponto de vista político, nesse contexto que a gente está vivendo, uma das coisas que a gente deve dar muita ênfase, uma das demandas que a gente deve dar muita ênfase, é na questão de aprimorar os mecanismos de coprodução no nosso país. Quem já realizou e ocupou espaços tem um know-how valioso que, a partir de uma coprodução, ele facilmente é transmitido. Agora, os nossos mecanismos ainda estabelecem pontuação só para o proponente, né? No início desse processo, tanto o proponente quanto os produtores ganhavam a mesma pontuação máxima pela realização da obra. Depois começou-se a dividir a pontuação e depois parou a divisão. Se a gente quer dinamizar a produção nacional e integrar, de fato, todos esses talentos e valores, isso precisa acabar. Na minha visão, a gente precisa dar pontuação máxima, porque, ao dar pontuação máxima para ambos os coprodutores, a partir da realização e da absorção de know-how, de conhecimento, você permite que essa empresa que está fora do eixo possa, com maior velocidade, ocupar posições de protagonismo na integração de novos talentos e novos recursos para suas falas, né? Para suas obras, com seu
olhar em seu discurso. Então, é isso. Obrigado pela possibilidade de estar nessa conversa. Obrigado a você, a Cone, ao Festival de Brasília, por esse espaço, por essa oportunidade maravilhosa. O Festival de Brasília é um evento muito especial. O festival de cinema mais antigo do mundo, tem muita história nessa jornada, muitos momentos difíceis, muitas celebrações, e muito, muito obrigado. Me sinto honrado de estar aqui. Pedro? Então, começar agradecendo o Festival de Brasília, mais uma vez, pela oportunidade, a todos vocês aí pela ótima conversa, e a todo mundo que nos ouviu aqui. Espero que possa ter ajudado, né, nas reflexões aí sobre a questão da diversidade, né? Enfatizar aí também a encher a bola do Festival de Brasília, junto aí com o Marcos, né? É um patrimônio do audiovisual brasileiro e mais especificamente, um patrimônio Cone, né? A Cone, de certa forma, surgiu ou deu seus primeiros passos no Festival de Brasília, alguns anos atrás, e o festival tem valorizado a importância dessa discussão sobre a regionalização. Já vem isso de vários anos, entendendo que o fato dele tá em Brasília torna esse papel que o festival pode ter ainda mais importante, né? E queria só encerrar chamando a atenção, assim, nessa discussão da diversidade, assim, na verdade, convocando, né, as pessoas, os profissionais e as empresas dos nossos estados, assim, para... Assim, eu acho que a gente vive um momento muito difícil, né, do ponto de vista econômico mesmo, né? Tem muita gente passando dificuldade ainda, né? Mais do que já passou nesses 2 anos de pandemia e de desmonte, né, das políticas públicas de fomento ao audiovisual, e isso muitas vezes acaba tornando difícil mesmo, até por uma questão de tempo, né, e de dispêndio de energia para as pessoas de se envolverem no debate das políticas públicas, né? E, no entanto, é exatamente nesse momento que a gente mais precisa dessa energia e dessa participação, né? É uma contradição aí, um paradoxo que a gente vive, né, nesse sentido. Então, assim, da importância da gente manter esse esforço, da gente valorizar as entidades, né, da gente se fazer presente e participante na Cone e contribuir para essa discussão fundamental, sobretudo das políticas públicas, mas não é só essa discussão que a Cone faz, né? Mas da gente dentro da possibilidade de cada um, reforçar esse esforço necessário e importante de mobilização coletiva, né, para que a gente possa fazer avançar essa bandeira da diversidade. Foi essa mobilização que nos trouxe até aqui e que rendeu os resultados que a gente teve até aqui, né? Então, a gente precisa mantê-la, né? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigada, Pedro. Eu também quero agradecer pela oportunidade, possibilidade de construir esse diálogo entre os nossos pares e que a gente consiga fortalecer cada vez mais nossas ações. Eu acho que é importante a gente fortalecer esse lugar aí da mobilização política. Enfim, agradecer também ao festival, como o Marcos e o Pedro, porque, de fato, o Festival de Cinema de Brasília é sempre, para mim, durante muito tempo, é sempre aquele lugar, quase assim, meu Deus, o Festival de Cinema de Brasília, é assim como um lugar super importante, o lugar que a gente bota como um objetivo a cumprir, né? E aí eu aproveito para fazer vamos fazer uma campanha, né? Tem um filme da galera daqui da Trupe, que é uma produtora local, que inclusive é bem fruto de toda essa política de nacionalização da produção.
que está com o filme, o curta-metragem na competição nacional no Terra Nova, tá? Então, eu pedi para o jurado, se estiver assistindo, algum jurado estiver vendo, ver curta aí, fazer o lobby para a galera daqui. Esse curta foi uma produção, inclusive, de recursos da Lei Aldir Blanc. Então, eu acho que a gente fica pensando como essas ações são importantes, né? A galera que está produzindo está no Festival de Cinema e eu sei o quanto isso é importante para a produtora estar com um curta em competição nacional no festival nesse momento, tá? Obrigado a todos e, enfim, estamos aqui. Em qualquer coisa, é só manda aí no direct. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Festival de Brasília. Obrigada, Marcos, Pedro, Clemilson, toda a produção que esteve aqui com a gente. E vamos encerrando. Um beijo. Obrigada.